Olá, meus irmãos de fé, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa, sou dirigente espiritual da Tenda Pai Benedito de Aruanda, localizada aqui em São Paulo, na Zona Norte, e também apresentador deste canal, chamado Nossa Umbanda. Venho imediatamente convidar vocês aqui a se inscrever no canal, deixar um like e um comentário no final do vídeo o que você achou sobre esse vídeo. Tá bom? Hoje o assunto é falar um pouquinho sobre os pretos velhos, entidades da Umbanda pela qual a gente já conhece, e quem sabe eu possa trazer algo a mais para contribuir no seu conhecimento, no seu aprendizado que você está começando agora, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas entidades. Vamos lá! Bom, os pretos velhos na Umbanda são um marco da Umbanda. Todo terreiro de Umbanda você vai ver a presença sempre de um preto velho, não é em todas as giras, é claro, mas dentro daquele terreiro você vai encontrar uma imagem de preto velho, né? E essa imagem ela vai representar um arquétipo de manifestação, que naquele terreiro existe a manifestação do preto velho, existe a gira do preto velho, da preta velha, entidades que trazem um fundamento, que a gente vai falar sobre esse assunto, o que eles vão trazer, né? Eu fiz esse vídeo agora no mês de maio, eu estou em 2023, não sei quando você está assistindo, mas o mês de maio é o dia que se comemora, homenageia essa falange, essa linha de trabalho que são os pretos velhos. E vamos falar um pouquinho sobre eles, não é uma coisa de teologia, não é um estudo aprofundado, porque você tem muitas informações que você pode pegar na internet, e isso pode acabar confundindo quem está começando agora, quem tem uma curiosidade. Então eu vou trazer a minha experiência, vou trazer para vocês aquilo que eu aprendi um pouquinho, né? Porque o restante a gente tenta aprender no próprio terreiro. Tem muitas coisas que a gente aprende sobre os arquétipos, sobre esses espíritos chamados pretos velhos, que a gente vai renovando a cada gira, que a gente vai aprendendo a cada momento em que eu estou na gira, que eu estou no terreiro, quando eu estou com o preto velho, quando eu estou diante de um outro preto velho, coisas novas vão se esclarecendo, né? Os mistérios dos pretos velhos, eles são abertos conforme a nossa vivência, a nossa experiência dentro de um terreiro de Umbanda. Então, o que eu venho trazer para vocês aqui? Aquela parte mais importante para o médium que o médium que quer desenvolver, que quer conhecer, aquele que tem uma simpatia pela religião de Umbanda, mas não sabe muita coisa sobre o preto velho. Bom, o preto velho, assim como a preta velha, eles representam a ancestralidade, tudo aquilo que é ancestral, antigo, espíritos que talvez já viveram em outras épocas, não só na época da colonização do Brasil, porque se fixa muito isso, né? O preto velho representa o preto escravo na época da colonização do Brasil. Não é só isso, nós podemos nos aprofundar e dizer que esses espíritos também já viveram em outras épocas, né? Foram talvez escravos, talvez trabalhadores, né? Não se sabe, é um mistério, mas existem sim relatos de pretos velhos que já viveram em outras épocas, não só essa época aqui na colonização do Brasil. Isso é muito importante saber. Quanto mais antigo, mais ancestral essa entidade ela representa, né? Mais fundamento ele vai trazer. Porque não é só a questão do afro, é a questão do ancestral. Então nós vamos ver vários tipos de pretos e pretas velhas que vão trazer outras ideias, outros fundamentos, outras informações que não está só relacionado ao culto afro. Então nós temos que abrir a mente, não dizer que isso é errado, tá? Porque ele pode ser sim um preto velho, um preto escravo, mas que viveu em outros locais, não só no Brasil, porque a escravidão não só houve no Brasil. Houve em muitos países da América. Então eles podem ter sido, sim, vividos em outras épocas. E aí nós vamos tentar trazer essa questão do preto velho, mas que a gente conhece, né? Que é aquele que representa então a escravidão no Brasil. Tudo bem, vamos falar um pouquinho sobre eles então. Bom, eu tenho uma experiência, eu tenho um convívio com o preto velho. Então o que eu aprendi não significa que sirva para todos, tá? Mas uma coisa que eu achei muito interessante que eu aprendi com o preto velho é que no momento em que ele vive essa época da escravidão aqui no Brasil, né, que ele sofre, todo mundo já sabe que foi um momento realmente um momento difícil, não tenho palavras para dizer. Mas quando há a libertação dos escravos, né, a abolição da escravatura, que por sinal foi um ato, foi o último
país a dar liberdade aos pretos escravos foi o Brasil. É uma vergonha para o nosso país isso, né? Mas teve ali a abolição, e onde os pretos, então os escravos, não eram mais chicoteados, não eram mais vendidos como mercadorias, né? Mas mesmo assim ainda tinham que viver ali uma situação difícil, porque dar a liberdade para eles não foi simplesmente dar moradia, emprego, né? O direito de viver igual ao branco. Ainda ficou muito mais claro o preconceito, o racismo da época. Então, muitos desses que receberam a Lei Áurea, né, baseado na libertação, eles foram então para os quilombos, onde ali se reuniam aqueles que eram refugiados e depois aqueles que eram libertos, porque não tinham para onde ir. Para onde eles iriam? Eles foram para os quilombos, onde eles acolheram esses pretos, né, onde ex-escravos. E aí ali, né, com o tempo foram convivendo, foram criando, digamos assim, o culto mais livre, né, porque dentro das senzalas, onde era a comunidade, onde os escravos eram reunidos ali mesclados, né, o culto era proibido, todo mundo sabe. Na época da colonização, o culto afro, o culto aos orixás, era proibido pela Igreja Católica, pelos senhores de engenho, aquilo nem se podia imaginar. Mas, depois disso, eles ainda se sentiram reclusivos, quer dizer, proibidos de praticar sua fé. E aí foram criados ali os quilombos dos Palmares, onde eles se reuniam e ali faziam, então, de forma mais livre. Os quilombos é uma outra história, já existia antes mesmo, essa parte já foi criada antes mesmo da abolição, tá bom? Onde os refugiados se escondiam. Mas quando houve a libertação desses escravos, muitos deles não teram onde ir, foram para essas aldeias. Outros ficaram ali ainda, nas fazendas, nos casarões, né, em troca de trabalhando em troca de pouca coisa. Quem sabe uma moradia, um quartinho para dormir, né, um alimento. E muitos desses ainda tiveram que viver ainda o catolicismo, quer dizer, era obrigado a ir para a igreja, a se catequizar, a fazer o batismo. Todo mundo sabe um pouco dessa história. Então, aqueles que ficaram foram submetidos às condições do branco, dos senhores, dos ricos, dos donos de fazenda. Mesmo assim, não podiam ser chicoteados nem ser comercializados, mas estavam, de uma certa forma, trabalhando de forma escrava, né? Não tinha liberdade mais. E aqueles que não queriam nem ir para os quilombos e também não queriam ficar nas fazendas, né, servindo a trabalhos ali, tão pouco, eles acabavam indo para as cidades ali, morando nas ruas e tudo mais. E aí ficou aquele preconceito, o racismo. Todo mundo que via um preto andando pela rua, pronto, é um ex-escravo, mas não tinha condição de trabalho, não tinha a mesma condição que o branco. Então, isso foi alimentando cada vez mais o preconceito e o racismo da época que a gente vê até os dias de hoje. Mas o preto velho, me ensina uma coisa. Muitos desses que ficaram nas fazendas tiveram que acolher essa religião, o catolicismo, tiveram que aprender. E dessa forma, eles começaram então, não pelo fato da história do sincretismo, do Otá dentro das imagens, né, que é dentro das senzalas, que para o branco não saber, que eles estavam cultuando os orixás e sim o santo católico, mas não por isso. Eles entenderam que a fé, a crença nos santos e a crença nos orixás fazia todo sentido. Por quê? Porque eles já estavam no solo brasileiro. E para viver e conviver com outras pessoas, estar ali, pelo menos convivendo, vivendo de uma certa forma, eles passaram então a cultuar ou até reconhecer os santos católicos. Muitos desses santos, então, a gente pode ver aqui no nosso altar, por um fato de um sincretismo, que não tem nada a ver com aquela questão das pedras dentro do Otá. Tá? Hoje, nenhum terreiro é obrigado a ter as imagens pelo fato de estar escondendo alguma coisa. Alguns terreiros até trazem a imagem de santos, né, uma forma de relembrar o momento histórico, esse momento histórico das senzalas. Mas o preto velho, ele foi claro quando, através do Zé Elifante de Moraes, o pai Antônio chega
e traz o fundamento básico da Umbanda, juntamente com o Caboclo das Sete Cruzilhadas, mas o Pai Antônio ele traz o rito, os ritos afro, traz a guia, traz o cachimbo, traz a defumação, traz o banho de amaci, traz a questão do orixá, mas o Preto Velho ao mesmo tempo traz o terço, traz o rosário, traz nas suas palavras o fundamento, os ensinamentos de Jesus Cristo. É uma das entidades da Umbanda que a gente vai ver mais falando de Jesus do que uma outra qualquer que a gente vê se manifestando. Porque o Preto Velho, ele vivenciou a experiência também da época dentro do catolicismo, mas ele não abriu mão dos seus orixás. Ele não virou as costas para os seus orixás. Ao contrário, ele conseguiu fazer com que tudo tivesse um sentido para a sua vida, para tocar em frente e viver a sua vida, tão sofrida, mesmo após a abolição. Mesmo após a abolição, ele ainda sofre pelo preconceito, pelo racismo, pela falta de oportunidade, por não ter o direito de ter uma família digna. Muitos até aceitaram, pela confiança que ganharam dos seus senhores, muitos desses ainda foram para os casarões cuidar da família, dos filhos, da terra. Ganharam a confiança. Alguns desses ex-escravos ainda foram servir a um trabalho um pouquinho mais de confiança. Com o passar do tempo, eles foram se tornando mais anciãos, velhos, né? E aí eles, obviamente, não conseguiam mais trabalhar. Mas por ter servido a esses senhores de engenho, né, a esses donos de terra, as fazendas, por ter servido a vida inteira, muitos ganharam a paz do seu corpo físico. Quer dizer, o descanso. E é através dessa paciência, através dessa luta, através dessa fé, que esses pretos velhos, na minha experiência, trazem para a nossa vida. O avô, a avó, traz esse conceito de que a gente precisa entender que mesmo lá fora, nessa selva de pedra, nós vamos ter nossas discriminações, nós vamos sofrer preconceito, nós vamos sofrer intolerância, diferenças, mas a gente precisa ter fé. Basta eu ter fé em Oxalá, nos orixás, e se a minha fé ainda me permitir agregar algo a mais, eu posso ter fé em Jesus Cristo, em São Jorge, em Iemanjá e nos santos, que não são propriedades da religião de catolicismo, não são propriedades do catolicismo. Então, quando o Preto Velho traz o conceito do sincretismo, ele nos dá essa oportunidade de entender que eu posso ampliar a minha fé, mas também eu posso pegar a minha fé e direcioná-la diretamente a Zambi, ou Deus. Posso direcioná-la diretamente ao Oxalá, ou Jesus. Tanto faz. O que ele quer da gente é que a gente busque ter a paciência, busque ter humildade, simplicidade nos trabalhos, busque ouvir suas palavras, absorver para o coração e começar a colocar em ação, em prática. Então, Preto Velho é isso. Tem muita gente que chega num Preto Velho, ajoelha, pede bênção, mas não entende. Aí eu vou, começa a falar, entra por aqui, sai por aqui, aí vai, vira as costas, vai embora e tá com a sua vida e normal, não mudou nada. E aí o Preto Velho não ajudou. Mas o Preto Velho não está para ajudar nas questões físicas. O Preto Velho está para ajudar nas questões interiores. Coisas que estão lá no nosso íntimo. Essa entidade tem o poder e o mistério de adentrar para dentro do nosso ser e plantar uma sementinha lá. E como ele traz a ancestralidade, como ele traz essa questão ancestral e a paciência, né? Ele tem paciência de esperar que a gente possa compreender no momento certo as suas palavras. Por isso que é muito importante a gente entender que o Preto Velho, ele não é uma entidade única, é universal. Ela não é uma entidade que foi criada em 1908, é uma entidade que já veio há muitos anos atrás. O que aconteceu em 1908 através de Zé Fernando de Moraes, que está aqui no meu altar, foi a formação da religião de Umbanda. E Pai Antônio fez o trabalho dele de fundamentar,
fundamentar o altar, fundamentar os ritos, aberturas, sessões. É interessante isso, porque o Preto Velho traz as questões afro, também traz a ancestralidade africana, brasileira, entre outros países que talvez já tenha vivido. Preto Velho é uma entidade que vai mexer com o nosso íntimo. Ele, por ser o arquétipo direto do preto velho, do preto escravo ou do africano, ele vai trazer nos seus mistérios toda a mandinga, todo o conhecimento das coisas que são ocultas aos nossos olhos. Ele tem conhecimento sobre todas as mandingas. Mandingas é trabalhos, magia. Ele tem conhecimento sobre as leis, sobre ação e reação, causa e efeito. Ele sabe o momento certo de agir. É uma entidade que quebra a demanda. É uma entidade que, quando põe a mão num obsessor, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. É uma entidade, muitas vezes, que trabalha ao lado de Exu, por saber os mistérios de Exu, que também traz a questão africana. É uma entidade que trabalha ao lado do caboclo, porque dentro dos quilombos viveu ali ao lado do índio, dividindo as informações, dividindo conhecimento. É uma entidade que trabalha com as ervas. As ervas, porque ele conhece os mistérios dela, conhece o poder da erva, o que ela vai modificar na sua vida, o que ela vai agregar positivamente. Ele pode pegar um galinho de arruda e afastar um obsessor de você. Ele pode pegar um galinho de arruda e fazer a cura em você, porque ele só precisa de um elemento. Ele precisa de um elemento só para trabalhar. Ele trabalha com o seu cachimbo, o seu elemento de bebida pode ser o vinho, pode ser o café, muito tradicional, café sem açúcar, bolo de fubá, bolo de milho. Todo mundo gosta de oferendar alguma coisa para Preto Velho, mas vai muito da sua intuição. Vai muito da sua intuição. Trabalha muito com a linha do Abaloaê, que é na linha de cura, na linha de afastamento de obsessores também. Então, desta forma, pode-se trabalhar muito com pipoca. Aí nós vamos entrar um pouquinho na individualidade de cada Preto Velho. É o que a gente tenta evitar, porque cada entidade vai trazer o seu fundamento, cada entidade vai trazer a sua forma de trabalho, cada entidade vai estar ligada a um orixá, ou a dois, ou não sei. O que importa é o trabalho que ele traz. Nós falamos em vários vídeos que no momento em que o Zélio funda a religião de Umbanda, né, que ele organiza, e o Caboclo das Sete Cruzilhadas anuncia a religião de Umbanda, nós falamos que essas entidades de pretos e de índios não tiveram uma oportunidade em religiões já existentes no Brasil de poderem se manifestar e trazer o seu conhecimento, trazer a sua sabedoria. Não tiveram essa oportunidade. Onde eles faziam isso é de forma ali com os médiuns nas suas casas, nos seus cantinhos escondidos. Mas quando houve a organização da religião de Umbanda, foi para justamente organizar esses pretos velhos, através desses médiuns, que pudessem, então, de forma universal, em equipe, trabalhando junto com outras entidades, fazer um trabalho de quê? De manifestação, de trazer suas mensagens, algo bom para ajudar as pessoas. Então, cada entidade tem a sua característica. Preto velho, preta velha, tem as suas características, tem o seu gosto. Não é o gosto de alimentar sobre coisas materiais, mas tem o seu gosto para trabalhar com a energia, com a axé daquele elemento. Então é muito individual. Eu já vi preto velho trabalhar com uma vela só e mais nada. E tem entidades de preto velho que trabalham com muitas coisas. Além do terço, usa vela, usa um vinho, depois também pode trabalhar com arruda, um monte de pedras. É muito individualidade de cada entidade. O importante é que ele está usando esses elementos para ajudar as pessoas, para manipular a energia, para tentar fazer com que aquela energia que esteja atrapalhando na vida da pessoa possa ser revertida para ajudar a pessoa. Mas isso se ela for de merecimento. É claro, Preto Velho não é uma entidade que você agacha, pede bênção e pede. E ele vai te dar, porque ele é bonzinho. Lembra? É uma entidade ancestral. É uma entidade que vai trazer ancestralidade. E ele conhece os nossos maiores mistérios, conhece as nossas partes mais ocultas. Pode não dizer para você na hora, mas ele sabe. Assim como o Exu sabe, assim como o Preto Velho sabe, assim como o Caboclo sabe, mas o Preto Velho tem algo a mais.
Ele tem aquela coisa que é o silêncio, que a gente fala, né? O silêncio é uma prece, mas ele fala assim, o silêncio faz com que ele adentre dentro de você e aguarde um momento, porque ele tem a paciência. Então o Preto Velho é uma entidade que vai trazer paciência, o trabalho humilde, o trabalho de carinho, de acolhimento. Eu realmente nunca vi, essa é uma outra questão muito importante de falar, que ele coloca a sua vida que teve em épocas de escravidão para comparar com a dor daquele que está ali como consulente. É uma coisa incrível, eu nunca presenciei isso. Por quê? Porque o Preto Velho ele não coloca a sua dor para mostrar ao consulente que a dor dele é fraca, que a dor dele não é tão grande quanto a dor que o Preto Velho sofreu. Nesse aspecto, nesse caso, o que eu vejo é o Preto Velho nem citar a sua vivência quando esteve em terra, as suas dificuldades, as suas barreiras que ele teve que enfrentar, né? Todo mundo sabe, ele não coloca isso. Ele capta a dor do consulente, por mais ainda que não seja tão grande, ele acolhe aquela dor, tira aquela dor, e ele passa a sentir o que o consulente está sentindo. Pode não ser a mesma dor de uma chicotada no tronco, pode não ser a mesma dor, mas é uma dor que aquela pessoa está sofrendo. E é isso que o Preto Velho ensina, a caridade, porque ele adentra no sentimento da pessoa e alivia. Ele talvez seja uma entidade que viveu até ao lado de Jesus, de tanto ancestral que ele é, né? Porque bem-aventurado são vocês que sofrem, pois eu vos aliviarei. E essa entidade ancestral é o que mais faz, é nos aliviar. A minha dor pode não ser aquela mesma da chicotada, mas estava me fazendo sofrer. E o Preto Velho consegue adentrar no meu íntimo e aliviar isso, deixando espaço para que eu possa me reerguer em minha fé, em minha crença e tomar mais força e seguir em frente. São palavras que entram aqui, guardam, vai lá para o coração. Todas as casas que eu vejo que trabalham com Preto Velho são trabalhos são muito bonitos, são muito calmos, são muito tranquilos. E aí, como eu falei, cada Preto Velho trabalha de uma forma. E a liberdade de dar essas entidades trabalharem da forma que elas acharem melhor é o mais adequado. É óbvio que a gente vai sempre avaliar a questão do acolhimento, da caridade e daquela coisa que ele traz. Independente se a casa não tem o culto, não tem uma imagem a Jesus Cristo, eu acredito que aquele Preto Velho ele vai trazer um pouquinho dos fundamentos de Cristo. E aí nesse momento, a partir desse momento que eu vejo ele falando de Jesus, pedindo um terço, eu não quero que ele use porque a minha religião não é cristã, esse Preto Velho simplesmente com toda a educação, ele vai respeitar, mas seu trabalho vai ser feito num lugar que também acolha ele. Mas ele não vai criticar, ele não vai apontar, ó, isso aqui não é assim que ele faz. Ele se oculta, ele se cala, ele tem a paciência e vai procurar um lugar onde ele vai poder trabalhar de forma que aceite a característica dele. Assim como temos pretos velhos que trabalham também na quimbanda, né? São os pretos velhos quimbandeiros que trabalham mais ali ao lado de Exu, trazendo esses mistérios do afro, das magias, né? Dos trabalhos, quebrando as demandas, quebrando a magia que possa ser negativa, eles vão mais a fundo ainda. Então são entidades de muita força, de muito poder. Não basta ter só respeito. Respeito ainda acho pouco. A gente tem que ter uma certa gratidão por tudo que eles viveram e que se a gente está aqui hoje e a gente não olha para o chão, mas se a gente for olhar para o chão, no solo brasileiro, esse solo é regado de sangue de preto escravizado que vieram da África. E se temos esse chão hoje, é porque devido ao sofrimento deles, muitos desses foram jogados ao mar nos navios negreiros. Muitos desses pretos foram jogados ao mar, vivos. Então houve uma grande situação muito difícil, que eu teria... Olha, graças a Deus, eu não vivi naquela época, mas os dias de hoje ainda existe um trabalho para que nós, encarnados, não os pretos velhos, não é a obrigação deles, eles fizeram as partes deles. Eles só querem trabalhar.
Eles só querem ajudar as pessoas, mas cabe a nós. A nossa obrigação, sim, é lutar contra o racismo, o preconceito, a intolerância, mostrar que mesmo a escravidão nos dias de hoje, que existe, nós precisamos lutar contra isso. Quando o baiano chega lá da sua terra natal para nessa cidade de pedra, e não consegue oportunidade, nordestino, até mesmo o próprio preto, que quando vai procurar uma oportunidade de emprego não consegue, devido à sua cor, isso é racismo. E a gente precisa lutar sim contra isso. A gente precisa mostrar para as pessoas que a religião de Umbanda não é uma religião só da manifestação dos pretos velhos. Eles vão se manifestar para ajudar as pessoas, mas essa luta cabe a nós, encarnados nos dias de hoje. Então os terreiros de Umbanda têm a sua parte social, também tem a sua obrigação de mostrar para as pessoas que o terreiro de Umbanda, ele acolhe a todos, mas temos que lutar, sim, contra o racismo, contra a intolerância e tudo mais. Eu sei que esse vídeo fala de muitas palavras que até mesmo pode dar um break aqui, mas a gente precisa falar. A gente precisa mostrar para as pessoas que a nossa religião ela é linda, é maravilhosa e aceita todo tipo de pessoas, todo tipo de raça, todo tipo de cor. Nós não temos nem passar na nossa cabeça que nós temos algum tipo de intolerância. Não importa, todos serão bem-vindos. Todos são bem-vindos. Porque o preto velho acolheu a todos. O trabalho que o preto velho e a preta velha nos ensina é isso, a humildade. De se colocar como trabalhador e não acima de ninguém. No meu altar, o preto velho está localizado no centro. Nem o alto, nem o baixo, no centro. Porque é uma entidade que traz o equilíbrio que a gente precisa. Ele faz parte ali de todos os arquétipos, né? A gente fala ali a tríade, nós falamos aí outras manifestações, mas o preto velho, a nossa casa, ela é de preto velho. Pai Benedito de Aruanda é uma casa de preto velho. Então eu tenho toda a gratidão do mundo para o preto velho, por ele me ceder esse espaço, esse solo sagrado, e não só a estrutura física, mas por ter me concedido um pouco do entendimento espiritual, dessa parte que a gente precisa trabalhar, dessa parte que a gente precisa modificar dentro de nós, para que a gente possa ter um mundo melhor para se viver. A melhor forma é começar por nós mesmos. É ouvir o que o preto velho tem para dizer e começar a trabalhar o nosso íntimo. É isso que eu tenho para trazer de preto velho, de preta velha. Não citei nomes, porque não é esse o objetivo do vídeo. Eu sei que você quer saber quem é seu preto velho. Eu sei que você talvez queira saber o nome do seu preto velho, da sua preta velha. Mas para isso, você precisa estar no terreiro. Para isso, você precisa ir ao terreiro, você precisa abaixar a cabeça, você tem que ter humildade, paciência. Lembra, a ancestralidade é coisas lá atrás. Então não tenha pressa. Não tenha pressa. Pai Benedito de Aruanda sempre fala pra gente aqui no terreiro: filhos, o tempo é a melhor forma de você entender um pouco sobre a vida. E tem muitas pessoas que partem para outra vida e não tiveram o tempo de aprender. Mas pode ter certeza que haverá sempre uma oportunidade, uma outra vida. Quem tem muita pressa, absorve muita informação e não consegue colocar em prática. Absorva só uma. Aquilo que te faz realmente entender o sentido da vida e põe em prática. Isso são mensagens que o Preto Velho traz para a nossa casa, que é muito, eu aprendo muito com isso. Então nesse mês de maio, eu quero homenagear aqui, nós vamos fazer nossa homenagem, é claro, no dia de gira, e eu quero realmente, através desse vídeo, dizer para você que a casa agradece aos Pretos Velhos por termos chegado até aqui, por ter chegado até a tua casa, e quem sabe chegado ao teu coração através dessas palavras. Não foi um vídeo de teologia, de ensinamento, tal, de detalhes, mas foi um vídeo, quem sabe, uma mensagem. Possa despertar em você o interesse de poder falar assim: nossa, algo que eu pesquisei e não consegui encontrar, algo que me tocou o coração, agora sim eu começo a minha jornada. E aí, se eu fizer alguma coisa positiva para te ajudar nessa jornada, eu já fico grato. E eu, assim como eu fico grato por você ter assistido esse vídeo até agora, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva, deixa no comentário o que você achou sobre esse vídeo, o que você acha sobre os pretos velhos, isso ajuda bastante. Muito axé a todos, espero ver vocês no nosso próximo vídeo. Não é essa Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Axé, meus irmãos.